Antes que o apocalipse aconteça, me são apresentadas 3 opções. Qual eu escolheria? Opção 1, comida à vontade, incluindo bebidas alcoólicas. Opção 2, uma 10 Artiga dourada, com estoque completo de munição. Opção 3, 1 frasco de spray de cabelo que dispara para o céu como um sinalizador quando acaba. Eu já sei a verdade. Este apocalipse é real. A situação mundial está prestes a piorar muito. A humanidade irá apodrecer à medida que o vírus zumbi se espalha pelo mundo. A ordem e a lei irão gradualmente ruir e desaparecer. No fim dos tempos, a escassez de alimentos é o único problema que importa. Eu nem hesito. Eu escolho a primeira opção. Obrigado, eu digo. Muito obrigado. Estou vibrando de entusiasmo enquanto penso comigo mesmo. Me dê uma Coca-Cola com um pouco de gelo. Um segundo depois, uma Coca-Cola gelada aparece de repente diante de mim. Não consigo conter a minha emoção. Isso é realmente verdade. Incrível. O apocalipse está chegando e eu estou reescrevendo as regras da sobrevivência. Não preciso mais viver essa vida miserável. Chegou a hora da mudança. A partir de hoje, chega de comer como um camponês. Sistema, me dê 10 espetinhos de carne, eu ordeno. Começo a devorar a carne quando uma notificação aparece no meu celular. É uma mensagem de texto. Passei no exame de admissão para a pós-graduação. Chegou a hora de esclarecermos as coisas. Entre nós, deveríamos terminar. Você precisa entender que não pertencemos mais ao mesmo mundo. Você é apenas um operário comum ganhando 4.000 por mês. Agora sou estudante de pós-graduação e tenho uma carreira promissora pela frente. Meu futuro será brilhante. Eu sei que isso é cruel, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Você pagou minha mensalidade escolar todos esses anos, mas eu lhe dei minha juventude. Então, estamos quites. Não? Tente entrar em contato comigo novamente. Adeus. Encaro as palavras frias na tela. Uma dor amarga se contorce em meu peito. Mas então, um sorriso irônico surge no meu rosto. Você vai se arrepender disso. Nesse instante, o sistema emite um sinal para garantir que minhas necessidades básicas de sobrevivência sejam atendidas. Novas opções de recompensas diárias serão disponibilizadas todas as noites à meia-noite. As recompensas incluem armas, equipamentos e maquinário pesado de guerra. Equipamentos, matérias-primas e recursos sociais. Fontes de energia. Melhorias físicas, e a lista continua. Posso escolher uma recompensa dentre milhares de opções todos os dias. De repente, estou realmente ansioso pelo apocalipse. O mundo antigo era comum e monótono, mas no caos que se aproxima, vou protagonizar o retorno triunfal. Subo na minha bicicleta elétrica e volto para casa, com um sorriso no rosto. Enquanto espero o elevador, uma voz aguda e familiar. Corta o ar e, Bruno operário. Afasta-te de mim. Você está fedendo a suor. Viro a cabeça e vejo meu vizinho, Simila. Ela está vestida com o uniforme do banco e me encara com puro desgosto. Ela aperta o nariz como se eu fosse um monte de lixo. Eu moro no apartamento 301. Ela mora no 302 com seu novo marido, Wang Wansun. Eles se casaram há apenas um mês. Lembro-me de tê-la visto no dia do seu casamento. Avistei-a rapidamente naquele vestido de noiva branco e esvoaçante. Tenho que admitir, fiquei genuinamente impressionado com a beleza dela naquela época. Essa mulher é facilmente um 9 de 10. Ela é um 10 perfeito tanto na aparência quanto no corpo. Ela é muito superior à minha ex-namorada que me descartou. Ela é o tipo de mulher que faz um homem se sentir vivo. Aquele tipo de pensamento que torna impossível manter a clareza mental. Ao olhar para cima eu agora, um sorriso estranho surge em meu rosto. Ela franze a testa, olhando para mim com puro desprezo. O que você está olhando? Meu dia já foi bastante cansativo. E agora tenho que dar de cara com um perdedor nojento como você. Que azar. O marido dela, Wang Wansun, é um executivo de alto nível em uma grande empresa. Ambos se consideram a elite da sociedade. No fundo, eles desprezam completamente pessoas como eu. O elevador chega e eu entro. Simila fica para trás, claramente planejando esperar pelo próximo. Assim que as portas começam a se fechar, eu me manifesto. Eu lhe dou um sorriso frio e cortante. Se você sentir fome hoje à noite, lembre-se de vir me procurar. As portas se fecham com um estalo, antes mesmo que ela consiga processar o que está acontecendo. Ela ficou ali parada, atônita, com o rosto vermelho de raiva. Chego ao meu quarto e começo a vasculhar meu armário. O frio está chegando, então preciso preparar meu casaco de plumas e minhas roupas de inverno. Eu cuido da roupa de cama mais tarde, mas de repente, ouço batidas violentas na minha porta. A voz estridente de Simila ecoa. Seu grande perdedor, saia daqui. Explique-se. O que você quis dizer com essas palavras? Não se atreva a se esconder aí dentro. Sair. Eu sei que você está aí dentro, então pare de se fazer de morto. Wang Wansun ouve sua esposa gritando e abre a porta para investigar. O que está acontecendo, querida? Mila, por que você está batendo na porta desse perdedor? Ela se vira para o marido, apontando com um dedo trêmulo para o meu quarto. Esse cara está me assediando. Não vou deixá-lo viver aqui em paz. Wang Wansun encara minha porta e bufa. Esse garoto está procurando encrenca, não é? Não se preocupe, eu cuido disso. Wang Wansun levanta a cabeça com raiva, pronto para bancar o herói. Mas quando abro a porta de repente, ele se depara com meu olhar frio e assassino, e sua coragem se evapora instantaneamente. Ele é fraco e magricela, enquanto anos de trabalho árduo me deixaram com cara de tanque. Ao perceber que uma briga terminaria mal para ele, a atitude de Wang Wansun muda para um sorriso falso. Ah, você voltou. Você deve estar exausto, depois de trabalhar o dia todo, então. Descanse um pouco. Obrigada, murmurei, batendo a porta na cara dele. Por que você está correndo? Você não viu como ele estava agindo. Você foi tão corajoso, há um segundo. Você tem medo dele. Querida, você entendeu tudo errado, gaguejou Wang Wansun. Não estou com medo. É que nós somos a elite da sociedade. Temos uma vida feliz e plena juntos. Mas um cara como ele é um pária social. É evidente que ele tem inveja de tudo o que temos. Temos que nos lembrar da regra de ouro. O princípio da boa sorte. Nós somos os sortudos. Quando nos deparamos com gente desprezível como ele, é melhor simplesmente dar um passo para trás. Ignoro suas desculpas patéticas. E saco todas as minhas economias. Eu tranquei imediatamente todas as portas e janelas do apartamento. Eu fico ali sentado em silêncio, esperando a chegada da neve negra. Naquela noite, uma repentina rajada de ar gelado cortou o calor. Enormes flocos de neve começam a cair, girando violentamente como se tivessem sido libertados.
A temperatura cai de 86 graus para 0 em minutos e continua caindo. Mas enquanto o mundo lá fora começa a congelar, eu estou em um estado de espírito completamente diferente. Meu coração dispara porque finalmente é meia-noite. Chegou a hora da minha recompensa diária de login. Opção 1. 10.000 conjuntos de equipamentos térmicos fabricados com materiais especiais resistentes a temperaturas de até 100 graus abaixo de zero. Opção 2. Baterias externas sem fio para todos os dispositivos eletrônicos do mercado. Opção 3. Um disco rígido contendo todos os filmes e curtas-metragens já produzidos. Opção 4. Cristais solares genéticos que são impossíveis de parar de comer. Não hesito e escolho a primeira opção. A temperatura está caindo rápido demais. Sobreviver é a única coisa que importa agora. Ainda assim, fico me perguntando se o sistema está me pregando algum tipo de peça. Porque a última opção tem sido tão estranha por 2 dias seguidos. Com um único pensamento, um conjunto de roupas térmicas pretas aparece em minhas mãos. O material é estranho, possuindo o conforto da seda e a maciez da cachemira. Assim que o coloquei, meus olhos brilharam de alívio. Este equipamento não apenas bloqueia o frio, como também gera ativamente seu próprio calor. Já nem consigo sentir o frio no rosto, nas mãos ou nos pés. Dentro deste traje, a sensação é como num dia quente de primavera. Com a minha alimentação e vestuário garantidos, a crise imediata está resolvida. Sento-me em silêncio junto à janela, observando a neve cobrir a cidade com um manto prateado. De repente, um grito arrepiante ecoa da rua lá embaixo. Eu me inclino para olhar, e o que vejo me causa um choque de puro horror. O rosto de um jovem está literalmente se despedaçando bem diante dos meus olhos. Rachaduras profundas e irregulares se espalham por cada centímetro de sua pele exposta. As rachaduras se alastraram e todos que estavam por perto correram para se proteger. 30 segundos depois, o homem desabou com os olhos bem abertos e simplesmente morreu. A multidão se dispersou em todas as direções, tomada pelo pânico. Mas ele não era um caso isolado, nem de longe. Dezenas de pessoas começaram a notar o aparecimento das mesmas rachaduras irregulares em sua própria pele. Num instante, toda a comunidade mergulhou no caos total e absoluto. Franzi a testa, observando a cena se desenrolar com uma intensidade sombria. Estudei as pessoas que estavam se desintegrando. Todos eles estavam brincando na neve até instantes atrás. Deu certo. A neve é tóxica e está envenenando o sangue deles. Assim que entra em contato com a pele, as rachaduras se formam em menos de 5 minutos. 30 segundos depois, você vira um cadáver. Respirei fundo, pensando se a toxina em seu sangue era contagiosa. A ficha caiu como um soco no estômago. Já existem mais de 10 corpos empilhados no pátio abaixo. Consultei as notícias no meu celular para confirmar meus temores. A notícia sobre a neve tóxica já era um dos assuntos mais comentados e o grupo de bate-papo do bairro estava bombando. Alguém tem remédio em casa? Por favor, alguém os ajude. As crianças estão bem. Por favor, me diga que as crianças estão seguras. É um verdadeiro pesadelo lá fora. Este desastre é apenas temporário. Alguém vai nos salvar. Quem tem água mineral e lanches? Pagarei o preço que for melhor. Os mais espertos já previram a verdade. Este não é um desastre que vamos superar facilmente. Está nevando há apenas 1 hora e os montes de neve já tem meio metro de altura e não dá sinais de que vai parar. Verifiquei as notícias pela última vez. Verifiquei 2 vezes todas as portas e janelas da casa. Certifiquei-me de que nenhum floco de neve pudesse entrar. Então, adormeci em paz. Na manhã seguinte, às 8 horas, acordei pontualmente. Caminhei até a janela e olhei para o mundo lá fora. Não consegui evitar. Fiquei boquiaberto. Os corpos de ontem haviam desaparecido, completamente sepultados sob um espesso sudário branco. A neve já cobriu o primeiro andar e a temperatura despencou para 30 graus abaixo de zero. A única sorte é que a neve parou de cair temporariamente. Mas não tenho ideia de quando a próxima tempestade vai chegar. Verifiquei meus serviços públicos e, como eu esperava, a água, a eletricidade e o gás estavam todos cortados. Tudo está paralisado. A neve tóxica já era assustadora o suficiente, mas agora não há energia elétrica. Com temperaturas tão baixas. A maioria das pessoas só tem a roupa do corpo para sobreviver. Eu sei. Com certeza que um número enorme de pessoas vai morrer congelado. Hoje. Mas não estou nem um pouco preocupado. Estou aqui dentro comendo fondue e tomando uma bebida. Tomo um gole do meu chá quente enquanto navego pelo chat em grupo. Tudo ficou em silêncio. E eu me pergunto quantos já morreram. Ouvem-se apenas alguns gritos desesperados de socorro, mas, obviamente, ninguém lhes dá atenção. Não saí de casa durante todo o dia seguinte. Exatamente às 12 horas, finalmente chegou a hora da batalha. Uma nova recompensa surgiu, mas a quarta opção ainda está confusa. Eu quero muito aquela 10 Artigal dourada, adorada. Mas, no final, decidi optar pela segunda opção. A julgar por esse login, é possível que as recompensas se repitam, então não há motivo para ter medo. Vou esperar que apareça novamente na próxima vez. Quanto a essa melhoria na força física, parece algo saído diretamente de um filme de ficção científica. Após ter feito a minha escolha com sucesso, consigo senti-la no meu corpo. De repente, uma força poderosa me invadiu. Dei um soco na mesa de jantar de madeira e pedra, quebrando um canto ali mesmo. Estou mais do que satisfeito. Minha força atingiu um nível totalmente novo. Melhorei em todos os aspectos, inclusive no alcance, e não senti nenhuma dor com aquele golpe. Nos 3 dias seguintes, continuei dentro de casa. A neve pesada continuava a cair e a descer até quase atingir o nível da minha cama. E finalmente, consegui outro delicioso frango assado com laranja, fresco e pronto para comer. Também tive a visão de um homem chamado David. É um talento que me permite acertar o alvo todas as vezes. Para minha próxima recompensa, escolhi o forno de temperatura constante. É um dispositivo em forma de lótus, não maior que a palma da minha mão. Emite uma luz azul suave e não precisa de carregamento nem de combustível. Possui fonte de energia própria e mantém o ar a uma temperatura constante. Num raio de 3 metros, mantém uma temperatura perfeita de 26 graus Celsius.
A desvantagem é que não consegue atravessar paredes, mas eu tenho 10 mil delas. Se eu colocar alguns pela casa, tudo vai esquentar. Isso quase faz com que meu equipamento térmico pareça inútil. De repente, vejo alguém sugerindo que desçamos ao porão. Eles querem usar a garagem subterrânea para comercializar suprimentos. É uma jogada inteligente. A garagem tem acesso ao exterior, mas a entrada é de fácil manuseio. As saídas principais já estão completamente bloqueadas pela neve pesada. Mas todos os edifícios têm um caminho de acesso ao nível da garagem. Todos podemos chegar lá usando as escadas de emergência. Ficar trancado dentro de casa o dia todo não está me fazendo nenhum bem. Então, decidi descer e dar uma olhada por mim mesmo. Quando cheguei, a garagem subterrânea já estava lotada. Estimo que haja pessoas aqui de todos os 14 edifícios do complexo. De mais de 2.700 moradores, apenas uma fração está realmente presente. Cerca de 600 pessoas se reuniram nesta garagem subterrânea. Fazendo há apenas 5 dias que começou a nevar. No entanto, muitas pessoas já desapareceram do complexo residencial. Não acho que estejam todos mortos. A tempestade de neve chegou no meio da noite. A maioria das pessoas ainda nem tentou entrar em contato com seus vizinhos. Talvez muitas famílias ainda tenham provisões suficientes para sobreviver por conta própria. Provavelmente, eles ainda não sentem necessidade de sair e trocar suprimentos. Vejo que estão sendo oferecidos powerbanks com 30 mil mAh. Pilhas em troca de água mineral ou cigarros em troca de macarrão instantâneo. Analisou a área de negociação, observando as barganhas desesperadas. As pessoas se agarram aos seus pacos. Pertences como se fossem ouro. É uma cena lamentável. A maioria está caçando para obter comida e água, sacrificando seus últimos confortos para comer. Um pequeno grupo está em busca de medicamentos para tratar seus parentes que estão sofrendo com congelamento. A temperatura está caindo muito rápido e muitas pessoas já estão adoecendo. Até mesmo a água mineral que eles comercializam é problemática. Basicamente, está completamente congelado, mas ainda é possível descongelá-lo com uma fogueira. Mas conseguir até mesmo um pouco de água quente está se tornando um luxo. Observei as transações continuarem através dos aplicativos Sim menu. Notei que eles estavam até tentando trocar joias de ouro e prata. Parece que eles fariam qualquer coisa para sobreviver. O menu Sim havia revelado todo o seu dote, mas o fim dessa guerra não estava à vista. O mundo está congelado há dias e todos sabem que o ouro e a prata agora são inúteis. Esses metais preciosos não significam mais nada. No mundo antigo, não se podia viver sem dinheiro. Mas, no mundo atual, dinheiro vivo não passa de papel velho. Ninguém estava dando atenção a eles e o menu do Sim parecia desesperado. Ela ergueu os olhos e me flagrou observando com um sorriso zombeteiro. Ela não conseguiu evitar. Ela se lembrou exatamente do que eu lhe disse na entrada. Lembrei-me das palavras que lhe disse apenas algumas horas antes, naquele mesmo dia. Se você ficar com fome, lembre-se de me procurar hoje à noite. Ela deve estar se perguntando se eu já sabia que ia nevar. Não me aproximei deles e simplesmente continuei caminhando pela garagem. De repente, algo me chamou a atenção. Vi uma verdadeira beleza. Uma mulher tão deslumbrante quanto o Sim menu chamou minha atenção. Ela estava completamente sozinha, encolhida num canto escuro. À sua frente, ela havia disposto bolsas de grife e artigos de luxo. Ela estava tentando negociar cosméticos, assim como o menu do Sim e seu parceiro. Ninguém está sequer olhando para eles. Enquanto o observava, mantive meus ouvidos atentos às conversas ao meu redor. Consegui reunir algumas informações úteis. A primeira notícia foi sobre a toxina sanguínea. Descobriu-se que a transmissão ocorre apenas por contato direto com o sangue. É por contato pele a pele, não por via aérea. Isso é uma boa notícia. Do contrário, quem ousaria abrir a porta deles? A segunda notícia dizia respeito às saídas de ventilação. Alguém levado à loucura pela fome realizou uma experiência ousada. Contanto que você use um guarda-chuva e não toque no sangue, você pode se mover. Você pode caminhar por áreas onde a neve não está muito profunda. O único problema é que a neve nas ruas residenciais já está coberta. Já tem mais de 3 metros de profundidade. É fisicamente impossível para as pessoas saírem para comprar suprimentos. É claro que muita gente está falando em usar ferramentas que já têm em casa. Eles querem modificar seus veículos para ver se conseguem escapar. Pessoalmente, acho que tudo isso é um absurdo. Com essa camada de neve, até mesmo uma escavadeira teria dificuldades para se mover. Um carro pequeno não tem a menor chance, o que só demonstra o quão desesperadas as pessoas estão. Depois veio a terceira notícia, e essa sim me preocupou. As pupilas daqueles atormentados pela toxina sanguínea ficaram completamente brancas. Seus corpos ficaram congelados no lugar. Suas expressões faciais são distorcidas e assustadoras. Mais tarde, todo mundo vai se transformar em zumbi. Quanto mais penso nisso, mais provável me parece. Assim que o tempo esquentar e os cadáveres descongelarem, eles provavelmente ressuscitarão. Parece que sempre que tenho a oportunidade de melhorar meu futuro, preciso escolher a força sem pensar 2 vezes. Quanto mais forte eu for, maiores serão minhas chances de sobrevivência. Nesse instante, aquela mulher de antes, Lin Chue, aproximou-se de mim. Ei, bonitão. Essas bolsas de grife me custaram dezenas de milhares de dólares. Você toparia trocá-las por comida? Olhei para ela e pensei, essas coisas não me servem para nada agora. Não valem nada. Eu disse, você não pode me dar algo prático. A expressão de Lin Chue se tornou amarga. No fundo, ela sabia a verdade. Quando todo mundo está todo agasalhado como tamales e morrendo de fome, quem se importa? Com uma bolsa. Ela vive sozinha, sem nenhum homem em quem se apoiar nesta era cruel. A única coisa de valor que lhe resta é ela mesma, mas ela ainda não está pronta para desistir disso. Lin Chue hesitou por um momento, depois estendeu a mão e tirou uma bola. Ela tirou um saco plástico preto do bolso e entregou-o. Peguei a sacola e olhei dentro, completamente sem palavras. Estava recheado com todos os tipos de meias imagináveis. Meias compridas, meias até o tornozelo, até mesmo meias que cobrem todo o corpo. Havia também ligas e meias de nylon transparentes. Seda, prenda, tudo. Enquanto isso, ela continuava me chamando de bonito. Na realidade, ela ainda pensa que eu sou apenas um perdedor desesperado. Lin Chue se inclinou e sussurrou, ei, essas roupas estão todas usadas e sujas. Você não se importa, né? Eu apenas fiquei olhando para ela e devolvi a sacola plástica.
Eu queria uma troca de verdade, algo que tivesse substância real. Mas estou jogando a longo prazo para fisgar o peixe grande. Então, enfiei a mão no bolso e tirei um pedaço de pão. Segurei a comida na frente dela e disse, se você quiser comer, venha à minha casa. Somos ambos adultos aqui. Você deve entender exatamente o que eu quero dizer. Dei-lhe uma última olhada para que a mensagem fosse assimilada. Então me virei e fui embora, deixando Lin Shui parada ali com a testa franzida. Ela ficou ali parada, mordendo o lábio num acesso de raiva silenciosa. Se isso tivesse acontecido antes do apocalipse, ela nem teria dado bola para um perdedor como eu. Dei uma rápida olhada para trás, surpreso por uma simples chave ter me levado diretamente àquela mulher. Com o fim do mundo, pessoas como ela começaram a me fazer sentir pena. Mas eu não seria a pessoa que iria procurá-la. Mesmo furiosa, ela não se atreveu a dizer uma palavra e permaneceu ali em silêncio. Ela não podia fazer nada contra um cara como eu. Como eu tinha a comida, continuei perambulando pela área por no máximo 2 minutos, à procura do meu próximo alvo. De repente, a saída de emergência se abriu com um estrondo alto. 3 homens corpulentos saíram correndo com facas de cozinha nas mãos. Seu líder, Sambiel, tinha o rosto tão marcado por cicatrizes e inchado que era possível perceber à primeira vista. Esse cara era um sujeito implacável que gritava: Irmãos, peguem tudo. Após dar a ordem com os latidos, ele assumiu a liderança e correu em direção à baia mais próxima. A dona daquela barraca era uma senhora idosa da cidade, que provavelmente não passava dos 70 anos. Em cima da bancada, havia uma única lata de leite em pó, daquele tipo, feito especificamente para idosos. Sambiel estendeu a mão e a arrebatou. Sem hesitar. Eles estão nos roubando. Alguém gritou. A velha avançou e agarrou o braço de Sambiel, tentando recuperar seus pertences. Aquele leite em pó era a única esperança que ela tinha de trocar por um pedaço de comida de verdade. Os olhos de Sambiel brilharam com uma luz fria e assassina. Ele ergueu a faca de cozinha e a golpeou. A velha senhora desabou instantaneamente, completamente indefesa. Alguém gritou que pessoas estavam sendo mortas e a multidão começou a fugir aterrorizada. Não entrei em pânico de forma alguma. Quase pude rir do caos. Nos últimos 2 dias, tenho consultado o sistema de recompensas, escolhendo aprimoramento físico. Esses 3 bandidos não eram páreo para mim, nem de longe. Mas eu não estava disposto a bancar o herói ou me intrometer na vida alheia. Eu simplesmente me misturei à multidão, seguindo o fluxo. Continuei caminhando lentamente em direção à boate. Após todos esses dias, a ordem na cidade finalmente começou a ruir. Mesmo com as autoridades observando, o contrato social estava se rompendo em 2. A luz da humanidade estava se apagando, substituída por um silêncio frio e sombrio. Todos estavam prestes a ser arrastados para a lama e hoje era o dia. Esses pequenos roubos foram apenas o começo do caos total que estava por vir. Sambiel gritou para seus homens: o que vocês estão olhando? Peguem tudo. Os 2 capangas se transformaram em verdadeiros animais sob o comando dele. Eles começaram a testar os limites da cidade com as próprias mãos. Estava se transformando em um massacre total. Ao ver isso, Lin Shui se virou e correu em direção à sua casa em pânico. Ela correu para salvar a própria vida, sem nem mesmo parar para pegar seus pertences. Ela nem percebeu que sua bolsa de grife havia caído no asfalto. O documento de identidade dela tinha escorregado e caído ali mesmo na terra. Enquanto isso, Wang Seng arrastava Xin Banjo em uma corrida desenfreada. O casal mimado tentava desesperadamente escapar da loucura. Mas, de repente, Xin Banjo tropeçou e foi arremessado ao chão. Marido. Ela gritou, com as pernas tremendo e fracas de terror. Ela não conseguia se levantar e os braços de Wang Seng, enfraquecidos pela fome, não conseguiam erguê-la. Ao ver Sambiel correndo em direção a eles com uma faca ensanguentada, Wang Seng entrou em pânico. Esposa, espere aqui. Vou encontrar alguém. Alguém que possa nos ajudar. Ele nem sequer olhou para trás ao terminar de falar. Ele simplesmente fugiu, deixando Xin Banjo para trás, comendo poeira. Ela ficou paralisada de choque, jamais imaginando que seu novo marido seria tão covarde. O bandido a viu ali deitada como um animal encurralado e avançou para matá-la. Ao avançar, ela ficou paralisada por um medo que eu conseguia ver a metros de distância. Eu entrei e a ajudei a se levantar. Afinal, ela era minha presa. Eu não ia deixar que ela simplesmente desaparecesse assim. Ela soltou um suspiro de espanto ao sentir a força em meus braços. Quando ela percebeu que eu era quem a havia salvado, seus olhos se encheram de uma gratidão patética. Atrás de nós, os homens de Sambiel começaram um massacre indiscriminado por toda a cidade. Quando os 3 irmãos pararam, todos que estavam no estacionamento subterrâneo já haviam fugido. Os 2 capangas verificaram rapidamente a área em busca de qualquer sinal da polícia. Após fazerem uma varredura completa nas instalações subterrâneas, eles conseguiram apreender uma enorme quantidade de comida. O plano deles era simples. Desça até lá e pegue o que eles quiserem. Os outros estavam tão apavorados que só conseguiram correr para salvar suas vidas. Eles nem tiveram tempo de pegar seus suprimentos, deixando tudo à mercê de quem os levasse. Esta é a realidade do fim do mundo. Todo mundo tem pavor de se machucar. Ninguém tem coragem de se posicionar. Essa covardia permitiu que apenas 3 homens aterrorizassem centenas de pessoas. Sambiel sorriu. A comida que eles conseguiram roubar desta vez foi farta. Era comida suficiente para os 3 durante vários dias, mas as coisas iriam ficar mais difíceis em breve. As pessoas acabavam trancando as portas e se recusando a sair. Se eles quisessem mais comida depois, teriam que encontrar uma nova maneira de consegui-la. Eles teriam que começar a usar força de verdade. Nesse instante, outro capanga veio correndo em direção à entrada. Ele segurava um documento de identidade que havia encontrado no chão. Chefe, encontrei algo bom. Olha só essa mulher linda. Ele gritou, apontando para a foto. Ele mostrou o documento de identidade para todos verem. A maioria das garotas recorre a filtros de beleza e maquiagem, mas uma foto de identidade revela a verdade. A mulher neste cartão se chamava Lina. Ela era definitivamente uma beleza de primeira linha. O único problema era que ainda não a tínhamos visto pessoalmente. Eu não sabia em qual prédio ou apartamento ela morava. Chefe, se apegarmos, talvez eu deixe você tentar também. Não se preocupe. Eu sempre cuido bem dos meus subordinados. Mas não se apresse. Primeiro,
Precisamos lidar com a polícia. Eles começaram a levar a comida de volta, planejando o próximo passo. Enquanto isso, eu estava ocupado arrastando Sumbanjo comigo. Ela mal conseguia se manter firme. Cheguei à porta de saída de emergência antes de voltar a subir. Finalmente chegamos ao terceiro andar do prédio. No instante em que viu a porta de sua própria casa, Banho e reencontrou suas forças. Ela se desvencilhou de mim bruscamente e começou a bater na porta com raiva. Vansun. Vansun, abra essa porta, seu covarde. Você sequer se considera um homem. Como? Você pôde abandonar sua esposa e voltar correndo para casa sozinho. Ela gritava a plenos pulmões, completamente desesperada. Encostei-me à parede com um sorriso frio, observando o desenrolar do espetáculo. Dentro da casa, Vansun tremia de puro terror. Mas então, ele finalmente reconheceu a voz da esposa gritando do lado de fora. Ele aproximou-se sorrateiramente da porta e espiou timidamente pelo olho mágico. Assim que viu que éramos apenas eu e sua esposa ali, ele finalmente reuniu coragem suficiente para destrancar a porta. Banho, você está bem? Entre depressa. Depressa, antes que aqueles bandidos voltem para nos pegar. Vansun, você sequer se considera um homem. Lembre-se do dia em que nos casamos. Você jurou amor eterno, mas no momento em que o perigo surgiu, você me abandonou. Como você pôde me abandonar só para salvar a própria pele? Devo ter sido cega para me casar com um covarde como você. Fiquei ali observando, apreciando o drama, enquanto o rosto de Vansun empalidecia. Ele parecia patético enquanto tentava gaguejar uma desculpa. Não é assim, Banho, é eu. Não estava com medo, eu juro. Eu só queria pedir ajuda, mas ninguém me ouvia. Não tive outra escolha senão voltar correndo para cá para pegar algumas ferramentas e te resgatar. Você tem que acreditar em mim, Banho, é mesmo. Então por que diabos você trancou a porta atrás de si? Vansun ficou ali parada, sem palavras, enquanto Banho continuava a desabafar. Acabou toda a comida e a água desta casa. Está tudo terminado, e há pouco tempo, até perdi minha pulseira de espelho. O que devo fazer? Ainda sou jovem. Não quero morrer de fome junto com você. Ela começou a soluçar enquanto falava, parecendo completamente devastada. Ela estava indefesa e Vansun parecia igualmente patética. Ele costumava se gabar de fazer parte da elite social, de ser um profissional de alta renda com um salário de 6 dígitos, mas não tinha solução para isso. De repente, Vansun voltou seu olhar para mim enquanto eu me esforçava para conter o riso. Ei, irmão, você tem alguma comida aí na sua casa? Sim, respondi. Bastante. Ótimo, você poderia compartilhar um pouco disso conosco. Nem pensar, respondi. Naturalmente. Tirei uma lata de refrigerante gelada do bolso. Dei um longo e lento gole na lata. Soltei um suspiro de satisfação quando senti o gás do refrigerante. Até um refrigerante comum tem um gosto de vinho agora. Vansun e sua esposa me observavam, com os olhos quase saltando das órbitas. Ao vê-los se esforçando, ri para mim. Mesmo. Eles costumavam me desprezar por eu ser jovem e pobre. Agora, eu era alguém que eles jamais poderiam alcançar. Vansun forçou um sorriso desesperado e lisonjeiro e disse, somos vizinhos, certo? Como diz o ditado, um vizinho próximo é melhor do que um parente distante. Se você me der um pouco de comida, eu consigo um emprego para você na minha empresa quando tudo isso acabar. O que acha de 8.000 por mês? Eu até te dou um aumento. Quase ri. Esse cara ainda não tinha caído na real. Peguei um pedaço de frango frito bem crocante e dei uma mordida ali mesmo na frente deles. Nada supera frango frito e refrigerante. Vansun e sua esposa ficaram paralisados, olhando fixamente para o frango na minha mão. Banho e começou a implorar. Por favor, e se nós lhe pagassemos por isso? Estamos dispostos a comprá-lo a qualquer preço. Olhei para eles e pensei, o mundo mudou, mas vocês dois ainda têm isso. O que seria necessário para você compartilhar um pouco de comida conosco? Vansun perguntou. Cerrei os olhos, dei um sorriso irônico e olhei diretamente para Banho. Quer saber? Minha casa anda meio bagunçada. Ultimamente, preciso de uma mulher para me ajudar a manter as coisas limpas. Vou contratar sua esposa como minha empregada doméstica. Ela trabalha na minha casa das 8 horas às 20 horas, dedicando-se exclusivamente a me atender. Quanto ao salário dela, eu providenciarei 3 refeições completas por dia para sua esposa. Além disso, vou deixar que ela leve uma lembrancinha para casa. Um pedaço de pão todos os dias, acompanhado de uma garrafa de água mineral. O que você acha? O rosto de Banho ficou vermelho como um tomate num instante. Furiosa, ela disparou, você está levando isso longe demais. Por que eu deveria limpar sua casa? Sou membro da elite social. Você é apenas um empregador e quer que eu seja seu empregado. Você só pode estar brincando. Vansun interrompeu. De jeito nenhum. Mas e se você fizer isso? Minha esposa e eu vamos ajudar você a limpar a casa. Garantiremos que todo o local fique impecável. Olhei-o bem nos olhos e disse, outros homens não são bem-vindos na minha casa. Se você não concordar, tudo bem para mim. Sem dizer mais nada, bati a porta na cara deles. Afinal, tenho bastante comida, bebida e calor. Tenho todo o tempo do mundo para jogar este jogo devagar. Naquela noite, por um capricho, decidi cozinhar um enorme fondue. Coloquei na panela a carne bovina, o cordeiro, a lagosta e tudo o mais que eu tinha tudo o que poderia precisar bem aqui. Enquanto isso, no quarto 302. Vansun e sua esposa mergulharam num silêncio pesado. Não havia mais nenhum pedaço de comida aí. Nenhuma gota de água em sua casa. Estavam com tanta fome que nem conseguiam fechar os olhos para dormir. De repente, Vansun farejou o ar e murmurou, espere, isso é estranho. É cheiro de panela quente. Ele se perguntou se finalmente estava começando a ter alucinações. Os dois trocaram olhares, com o estômago praticamente colado à espinha. O aroma intenso do caldo só tornava a fome deles ainda mais lancinante. Vansun aproximou-se sorrateiramente da porta e confirmou que o aroma vinha do corredor. A voz vinha diretamente do meu apartamento. E o coração dele se encheu de ressentimento. Ele se virou para a esposa com um olhar desesperado. E perguntou, querida, por que você não vai? Por que você simplesmente não vai trabalhar para ele? Banho e retrucou, Vansun, você está se ouvindo. Hoje mais cedo, você me abandonou apenas para salvar a própria pele. E agora você está mesmo me dizendo para ir à casa dele. Você quer que eu vá sozinha à casa de outro homem? Vansun tentou acalmá-la, dizendo, não se irrite, garota. Você só vai ajudá-lo a limpar a casa, é só isso. Se ele sequer tentar te tocar, grite o mais alto que puder. Se eu te ouvir, irei correndo te resgatar imediatamente. Banho e já não tinha energia nem para gritar.
Seu coração parecia congelado. O frio que lhe invadia a alma era muito pior do que o frio que lhe cortava a pele. Ela se lembrou de como seu marido costumava ter um status social tão elevado. Ele sempre foi tão elegante, educado e incrivelmente atencioso naquela época. Aos olhos de seus amigos e familiares, ele era o marido perfeito. Mas encarar esse desastre de frente finalmente a obrigou a ver a verdadeira face de Vansum. Ele era cruel, disposto a vender a própria família por uma única mordida de comida. Ele estava empurrando a própria esposa para os braços de outro homem enquanto usava uma máscara de hipócrita. Ao ver a expressão no rosto dela, Vansum apressou-se a explicar-se. Banyu. Escute-me. Eu não sou nenhum tipo de fraude. Você precisa acreditar em mim. Você se lembra do que eu disse no primeiro dia, sobre como os sortudos precisam fazer pequenas concessões para sobreviver. Nós somos os sortudos, contanto que estejamos dispostos a abrir mão de um pouco. Se fizermos isso, teremos tudo o que precisamos novamente. Então, sua ideia de concessão é entregar sua própria esposa. Essa é apenas a sua desculpa patética para ser um covarde. Se ela realmente tivesse forças, teria saído para catar lixo ou roubar. Qualquer coisa era melhor do que ficar ali sentado morrendo de fome. É para o nosso próprio bem, não é? Porque você simplesmente não me escuta. Você está me ouvindo. O que estou tentando dizer é que irei com ela. Obrigado. Muito obrigado. Vansum estendeu a mão para segurar a da esposa, mas ela se afastou. Ele congelou, e Banyu percebeu que seu marido nem sequer estava tentando impedi-la. Ele não a estava impedindo de forma alguma. Ele a estava deixando ir. Completamente. Ela ficou completamente desiludida. Naquele momento, eu estava dentro de casa, me empanturrando de carne. Eu estava saboreando uma cerveja gelada até os ossos para acompanhar. Então, ouvi uma batida na porta e fui verificar. Olhei pelo olho mágico e vi Banyu parado ali. Um sorriso estranho surgiu no meu rosto quando abri a porta. Serei sua serva, disse ela, indo direto ao ponto assim que o aroma do ensopado a atingiu. O espírito que havia morrido dentro dela começou lentamente a reviver ao sentir o cheiro da comida. Talvez me seguir não tenha sido uma má ideia. Ao menos ela conseguiu sobreviver, mas algo estava errado. Nesse deserto congelado, porque ela estava vestida com roupas tão leves. Ela não estava com frio. Olhei para Banyu e, em seguida, olhei além dela para Vansum. Ele estava parado lá atrás com uma expressão conflituosa e patética no rosto. Joguei para ele um pedaço de pão e um saco de sal. Eu também joguei uma garrafa de água mineral para Vansum. Ele a apanhou com um olhar de pura alegria, rasgou a embalagem e começou a devorá-la. Olhei para Banyu e disse-lhe para entrar. Ela viu a panela fumegante na sala de estar e não conseguiu resistir por mais tempo. Ela interveio enquanto Vansum gritava: Banyu, não se preocupe. Se precisar de alguma coisa, é só gritar. Ele gritou quando a porta começou a se fechar. A porta bateu com força, interrompendo Vansum no meio da frase. No instante em que ela entrou, Banyu ficou paralisada de choque. Ela sentiu como se tivesse sido transportada do Polo Norte para um paraíso tropical num instante. A casa estava incrivelmente quente, embora fosse óbvio que não havia eletricidade. Ela olhou para a comida com desespero, pois não comia há 2 dias. Você poderia me deixar comer alguma coisa primeiro, por favor? Ela perguntou. Obrigado. Apenas lhe dei um sorriso frio e indiferente. Você já se esqueceu do seu lugar. Pode me chamar de chefe. Banyu estava tão furiosa que sentiu que ia explodir, mas estava impotente. Uma forte pontada de fome atravessou seu estômago. Ela pensou em como o marido simplesmente pegará a comida e a deixará ir sem pensar 2 vezes. Seu rosto corou de vergonha diante da situação em que se encontrava. Ela costumava pertencer à elite social, mas agora tinha que me chamar de chefe, alguém da classe baixa, alguém que ela antes considerava inferior a ela. O que eu devo fazer, chefe? Ela gaguejou. Assenti com a cabeça, peguei uma folha de papel e joguei-a em sua direção. Banyu estendeu a mão e agarrou-a. Ela olhou para a página, com uma expressão de confusão no rosto. Os olhos dela se arregalaram no instante em que viu o título: Regras da empregada. Regra número 1. A empregada doméstica deve usar um uniforme especial de empregada doméstica enquanto estiver nesta casa. Qualquer violação desta regra será tratada com rigor. Você não terá permissão para comer durante um dia inteiro. Regra 2. A palavra do mestre é a única autoridade. Se você responder, será expulso para o frio em 30 minutos. Regra 3. Você deve me cumprimentar sempre que eu chegar ou sair. Se houver qualquer sinal de desafio, não espere misericórdia. Você ficará proibido de comer por um dia inteiro. Um dia inteiro. Isso é demais. Você não tem o direito de me humilhar. Não posso ficar com alguém como você. Estou indo embora. Eu apenas a encarei com olhos frios e sem vida. Peguei minha desarquiga dourada e apontei o cano diretamente para ela. Se você não for obediente, você não passa de um estorvo para mim e não tem utilidade para ameaças na minha própria casa. Banyu estendeu a mão para a porta e se preparou para abri-la. Mas congelou no instante em que saiu do alcance do aquecedor. O frio cortante e apocalíptico investiu contra ela como um predador. Ela hesitou, percebendo que não podia voltar para aquele inferno congelado. Ela não podia voltar a encarar aquele marido inútil e definitivamente não queria passar fome de novo. Engolindo o orgulho, ela caiu de joelhos ali mesmo, no chão. Eu estava errada, ela sussurrou. Se você vai ficar, então siga as regras à risca. Eu a observei, tratando aquilo como um experimento científico frio. Já que é sua primeira vez, vou deixar passar. Obrigada, ela murmurou. Obrigado, mestre. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Não? Me dê brecha, garoto. Caso contrário, mostrarei exatamente o que significa ser apunhalado pelas costas. 1 hora depois, sentei-me de barriga cheia e satisfeita, banhando-me na luz. Contemplei a grande beleza que se erguia diante de mim e reprimi meus impulsos. Haverá muitas oportunidades para isso no futuro. Não havia pressa. Preparei um banho quente e deixei Banyu entrar para se lavar. Sozinho. Voltei para a sala de estar e suspirei, percebendo que é assim que a vida deveria ser vivida. Ela é realmente tão escorregadia quanto dizem. A única maneira de descrevê-la é como uma pessoa meiga, exatamente como todos me disseram. As pessoas de casa não se comparavam ao olhar vingativo que ela me lançou mais cedo. Tudo tem um preço. Sim.
banho e relembrou nosso encontro e não conseguiu conter a vontade de chorar novamente. Mas mesmo assim ela se aproximou da mesa de jantar na ponta dos pés. Ela comeu até o último pedacinho do ensopado que eu tinha deixado. Finalmente, ela sentiu uma sensação de segurança muito esperada. A resistência em seu coração havia praticamente desaparecido. Ela começou a seguir à risca as regras de uma empregada doméstica e iniciou a limpeza da casa. Assim que tudo estava impecavelmente limpo, ela se aconchegou no sofá e adormeceu. Ela finalmente entendeu o ponto principal. A coisa mais importante neste mundo é a sobrevivência. A única coisa que ela não conseguia descobrir era onde eu guardava os suprimentos. A geladeira da cozinha estava completamente vazia. Será que tudo acontece no quarto? Ela ficou curiosa, mas não se atreveu a entrar no meu quarto. Era confortável demais estar ali para arriscar ser expulso. Finalmente chegou a meia-noite. Chegou a hora de o sistema distribuir recompensas aos desamparados. As opções foram apresentadas mais uma vez. Uma parte de mim realmente queria uma granada de fragmentação. Um único disparo poderia esvaziar uma sala, mas na situação atual, uma pistola é mais do que suficiente. Usar uma granada agora seria como matar uma mosca em excesso, completamente desnecessário. Eu te escolherei da próxima vez, donzela do escudo. Por agora, estou seguindo minha curiosidade e escolhendo a opção 2 para ver o que essa nova etiqueta do sistema revela. As informações de Simbanho agora estavam exibidas na lista. Analisei as estatísticas dela. Tudo parecia normal, mas um detalhe me chamou a atenção. Era o compartimento para o equipamento dela. Esfreguei o queixo e comecei a pensar. Todo o resto era fácil de entender, mas o que é isso de uniforme de empregada doméstica? Será que serve nela? Claramente. Não foi algo que ela percebeu sozinha, então deve ser um problema do sistema. O sistema de níveis para a empregada doméstica é realmente bastante interessante. Posso aumentar os pontos de experiência dela e, quando ela tiver o suficiente, ela sobe de nível. O único porém é que o limite de nível dela é metade do meu. Em outras palavras, trabalho árduo e dedicação finalmente dão resultado. Posso levar Simbanho no máximo, até o nível 3. O aumento de nível 5 que recebi do sistema já transformou completamente minha fisiologia. É um tratamento que melhora o corpo todo. Estou bastante confiante em relação a como evoluí-la. Naquela noite, Wang Shen não conseguia parar de se revirar na cama. Dormir era impossível com os gemidos do vizinho e quando incessantemente. Em sua mente, ele queria explodir de raiva, mas não se atreveu a fazer nada. Afinal, foi ele quem expulsou a própria esposa de casa. Às 8 horas da manhã, Wang Shen visivelmente cansado e com sono bateu à minha porta. Calcei meus chinelos e abri a caixa. Ele gaguejou, perguntando como eu estava e se eu poderia ajudá-lo. Ele olhou por cima do meu ombro e viu sua esposa sentada na sala de estar. Ela estava vestida com um uniforme de empregada doméstica vermelho vivo. O ciúme e a fúria começaram a ferver em seu coração. Ele parecia prestes a explodir, mas ainda assim não teve coragem de se mexer. Dei um tapa na testa e disse, tudo bem, quase me esqueci disso. Minha cunhada é incrível. Ela limpou minha casa inteira perfeitamente. Virei a cabeça na direção de Simbanho e lancei-lhe um olhar. Você trabalhou muito a noite toda. Deve estar exausta. Vá descansar um pouco. Ainda tenho a cozinha e o banheiro para ela limpar. Olhei para Wang Shen e disse, ela não vai voltar hoje, amigo. Está congelando lá fora, então é melhor você ir para casa logo. Dei-lhe um sorriso contido, sentindo-me completamente satisfeita com a situação. Wang Shen parecia prestes a explodir de pura raiva. Seus olhos estavam fixos na esposa, desesperado para soltar um grito. Ele ficou parado ali à minha porta, tremendo de fúria contida. Percebi que ele estava louco para explodir e causar um escândalo, mas um segundo depois, mudei completamente o humor dele e joguei para ele um pedaço de pão e uma garrafa de água mineral. O fogo em seu coração se apagou no instante em que ele sentiu a comida em suas mãos. Ele começou a gaguejar, obrigado. Muito obrigado. Já que ela ainda não terminou de limpar, chá, você pode ficar o tempo que ela precisar. Não vou incomodar mais vocês dois, disse ele, afastando-se. Virei-me para Simbanho e disse, está vendo isso? Seu marido não veio aqui por sua causa. Ele só veio pela comida. Simbanho parecia magoado, mas não era tão grave quanto eu esperava. Parece que ela estava aos poucos se acostumando a estar aqui comigo. Wang Shen voltou apressadamente para o seu lugar com um olhar patético e implacável nos olhos. Ver o marido trocá-la por um lanche provou que sua humanidade havia desaparecido há muito tempo. Ele se sentiu derrotado, e essa constatação só alimentou seu crescente ressentimento. Por dentro, eu sabia que ele estava pensando, preciso dar um jeito de pôr as mãos nisso. Preciso pegar até o último pedaço da comida dele. Ele murmurou. Outro obrigado baixinho. Um último obrigado antes de desaparecer na escuridão. Um grupo de sobreviventes se reuniu na escadaria de emergência do prédio. Wang Shen sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao olhar para eles. De todos os antigos moradores desse enorme complexo, restaram apenas cerca de 100 pessoas. O restante havia sido dizimado pelo frio, pela fome ou pela neve tóxica. Um homem se manifestou. Pessoal, a situação se tornou crítica. Precisamos nos unir. Ontem, todo o nosso grupo desceu até o estacionamento subterrâneo para montar uma feira de trocas, mas a Aliança Alimentar nos roubou descaradamente e agora ninguém se atreve a voltar lá. Nossas vidas só vão piorar daqui para frente, muito mais. Portanto, minha sugestão é que paremos de agir sozinhos. As poucas famílias que ainda temos neste prédio precisam se manter unidas. Precisamos formar uma aliança e compartilhar nossos recursos para máxima eficiência. Sobrevivemos com benefícios compartilhados e enfrentamos esta crise como uma única unidade. Não se limitem a apenas se agarrar à vida. Ele estava falando apenas por falar. Estamos todos passando fome aqui. Como isso vai funcionar? Porque alguém compartilharia seus recursos com vocês. Acredito que a primeira coisa que precisamos fazer agora é simples. Cada família deve contribuir com um jovem para formar uma equipe. Começaremos pelo apartamento 101, no primeiro andar. De lá, iremos de porta em busca de suprimentos. Iremos mirar em todos os apartamentos onde não há mais ninguém vivo. Apreenderemos cada pedaço de comida que encontrarmos. A Aliança Alimentar já está por aí matando pessoas por muito menos. Não podemos mais ficar aqui de braços cruzados. Contar com o portão de segurança do estacionamento não resolverá nossos problemas. Não nos impedirá para sempre. É por isso que esta equipe é
Vital. Este esquadrão de coleta de suprimentos deve agir como um coletivo único. Mesmo que nos deparemos com a aliança alimentar, estaremos preparados. Não há motivo para ter medo. Eles têm apenas 3 pessoas. Eles têm 3, mas nós temos mais de 10. Temos a vantagem numérica. O medo é nosso único inimigo agora. Enquanto ele falava, a multidão assentia com a cabeça, ainda abalada pela violência do dia anterior. A aliança alimentar havia provado que mataria, mas saber que eram apenas 3 deu esperança ao grupo. Enquanto permanecemos unidos, não temos nada a temer. Espere, como exatamente os suprimentos que encontrarmos serão distribuídos. Tudo o que encontramos vai para os membros da equipe de proteção. São eles que correm os riscos, então são eles que recebem as recompensas. Mas e se uma família não tiver nenhum homem jovem e forte? Só restam eu e minha filha no meu apartamento. Meu marido provavelmente já morreu na Venezuela. A voz da mulher tremia enquanto ela olhava para o caos lá fora. Concordo, esse método de distribuição não funciona para todos. Meu marido e eu temos mais de 60 anos. Mal conseguimos nos mover. O que devemos fazer? A melhor maneira é atribuir um preço aos suprimentos que você arrecadar. Dou um pouco para cada família e para os idosos. Um lampejo de pura malícia brilhou nos olhos de Wang Shen. Eu ouvi olhar para ela como se ela fosse um lixo. Sua velha bruxa, você ainda quer se dar bem enquanto o resto de nós sangra. Antes mesmo que ela pudesse terminar a frase, um homem de meia idade deu um passo à frente, com o rosto contorcido de raiva. Não me importo se você vive ou morre. Vamos fazer isso do meu jeito. Wang Shen, o rapaz da Universidade de Guangzhou, cuspiu essas palavras. Quem não trabalha, não come. Se quiser sobreviver, é melhor começar a me ouvir. Se vocês se comportarem e seguirem minhas instruções, talvez eu lhes dê algumas migalhas. Mas se quiserem se dar bem de graça, terão que arcar com as consequências. A ameaça pairava pesadamente no ar gélido. Eu poderia ter o impedido mentalmente, mas não houve um músculo. Assim que ele disse isso, a multidão irrompeu numa tempestade de acusações. O rosto do homem de meia idade escureceu com uma mudança repentina e violenta. Ele avançou e agarrou a mulher que gritava mais alto. Ele a agarrou pelos cabelos e bateu com a cabeça dela contra a parede. Repetidas vezes, até que o sangue espirrou no concreto frio. O puro desespero de sobreviver a esses últimos dias finalmente se rompeu. A humanidade desapareceu, substituída por pura brutalidade animalesca. Ele era uma fera, espancando-a até a morte com as próprias mãos. A visão daquilo paralisou todos na sala. Os outros homens se entreolharam, e uma sombria constatação começou a surgir. Foi como se uma linha cinzenta moral tivesse finalmente sido cruzada. A caixa de Pandora foi oficialmente aberta. Essas pessoas estavam sendo tratadas como súditos imperiais, sob controle total. Qualquer um que desobedecesse era imediatamente expulso. Naquele instante, Wang Shen ficou parado, atônito com a rapidez com que as coisas saíram do controle. Não era assim que ele havia planejado quando tentou reunir sua própria equipe de sobrevivência. Ele achava que um esquadrão de proteção lhe daria vantagem sobre mim. Ele queria me obrigar a entregar a comida para salvar a própria esposa. Mas ele havia subestimado completamente a pura depravação da natureza humana. Com sua personalidade covarde, tudo o que ele podia fazer agora era fugir com a cabeça entre as mãos. Suas pernas cederam e ele caiu no chão. Ele se afastou às pressas, desesperado para voltar para casa. Mestre, parece que uma briga de grandes proporções começou lá fora. O caos estava se alastrando. Eu não me importava com o que estava acontecendo lá fora. Que se destruam mutuamente enquanto eu faço o que tenho que fazer. Concentrei-me na minha própria sobrevivência e ignorei o resto. O grande expurgo havia começado, e este não era um incidente isolado. Um péssimo exemplo havia sido dado a todos os homens do prédio. A violência estava se espalhando pelo complexo e por toda a cidade. Em outros prédios, os homens já haviam começado a se unir para caçar comida. Eles iam de porta em porta, deixando apenas caos por onde passavam. Depois, havia Ling Shui no prédio 3. Ela era uma streamer popular que morava no apartamento 403. Ela tinha uma enorme obsessão por lanches e havia acumulado uma quantidade considerável. Graças a esses suprimentos, ela resistiu por muito mais tempo do que os outros. Mas agora, o mundo de Ling Shui estava prestes a desmoronar. Um pequeno grupo de 20 homens estava percorrendo o prédio dela, arrombando as portas. Uma a uma. Espiando pelo olho mágico, Ling Shui viu-os invadir o apartamento 401. Os gritos de agonia vindos do apartamento ao lado fizeram seu sangue gelar. Ela sabia que era muito mais bonita do que a mulher que eles acabaram de agarrar. Se aqueles homens a encontrassem, ela sabia exatamente o que aconteceria, e a realidade seria 1000 vezes pior. De repente, ela se lembrou do homem que havia conhecido no estacionamento subterrâneo ontem. Ele havia mencionado que morava logo abaixo dela, no apartamento 301. Ela precisava encontrar um jeito de implorar por ajuda antes que fosse tarde demais. O caos se aproximava, e ela sabia que sua porta seria a próxima. Ela correu para a varanda, aliviada ao ver que a neve finalmente havia parado de cair. Com cuidado, ela limpou a espessa camada de gelo que se agarrava ao vidro da janela. Ela abriu a janela de repente e, desesperadamente, enfiou a cabeça para fora. A distância entre o prédio 3 e minha casa não era tão grande. Apenas cerca de 20 metros de espaço vazio separavam os dois edifícios. Da janela dela, ela conseguia ver perfeitamente a minha varanda. Sem pensar duas vezes, ela começou a pegar tudo o que estava ao seu alcance. Ela começou a atirar todas as garrafas e latas que tinha no apartamento para fora. Será que ela estava mesmo tentando chamar minha atenção desse jeito? Ela estava tentando desesperadamente acertar minha janela para me acordar, mas era fraca e sua mira era absolutamente patética. Ela atirou objeto após objeto, mas todos erraram o alvo. A cada fracasso, ela ficava mais e mais ansiosa. Por fim, um frasco pesado de creme para a pele caiu com força no copo. A janela não quebrou, mas o impacto produziu um estalo seco e alto. Naquele momento, eu estava ocupado ensinando a Simbanyu os detalhes de suas funções. Ouvi o barulho e imediatamente saí para a varanda. Olhei para fora, franzindo a testa, e vi Ling Shui acenando freneticamente para mim. Por favor, ela sussurrou, com o rosto pálido de terror. Venham me salvar. Eles estão prestes a invadir meu quarto. Você ouviu a voz de uma mulher. Um dos bandidos perguntou.
Era o homem de jaqueta de couro que liderava o grupo. O homem no quarto 401 levantou-se, parecendo confuso. Ele era um sujeito corpulento, de olhos fundos, fumando um cigarro enquanto se virava em direção à porta. Seu nome era Zen Daljun. Ele se autoproclamava chefe do prédio 3. Chefe, esse barulho veio do quarto 403. Um de seus lacaios sussurrou. Há uma mulher morando naquela unidade. Zen Daljun não disse uma palavra. Ele apenas acenou com a mão e conduziu o grupo diretamente para o apartamento 403. Um forte estrondo ecoou contra a porta de Ling Shui. Aterrorizada, ela olhou para mim e implorou por ajuda novamente. Eles estão vindo atrás de mim. Ela murmurou. Por favor, me salve. Eu não estava com pressa. Simplesmente cruzei os braços e recostei-me. Dei-lhe um sorriso frio e perguntei, salvar você? Você sequer sabe o preço? Ling Shui paralisou, seus olhos ficando vermelhos de desespero. Ela parecia prestes a desabar. Se você me aceitar, serei sua namorada. Ela implorou. Nem hesitei. Balancei a cabeça lentamente e disse, não? Preciso de uma namorada. Chambanho, vestido com uma roupa feita especialmente para a ocasião, caminhou lentamente em direção aos meus pés. Essa era a realidade da vida nessa cidade congelada. A cena deixou Ling Shui completamente atônita. Ao ver as vestes de Chambanho, Ling Shui não acreditou no que viu. Ela não tinha medo nenhum do frio. Sorri. Acariciei suavemente os cabelos de Chambanho. Olhei para Ling Shui e disse, posso te salvar, mas o preço é o mesmo que o dela. De repente, a porta foi arrombada e Zen Daljun entrou lentamente. Seus homens viram Ling Shui implorando por ajuda na varanda. Eles ficaram olhando fixamente para os pôsteres de Ling Shui espalhados pela sala. Aquele rosto e aquela figura perfeita eram reais. A visão dela fez com que todo o grupo perdesse a cabeça de ganância. Eles não se importavam mais com regras ou com a comunidade. Eu a observei através da tela, perfeitamente calma. Eu sabia que poderia fazer com que ela desejasse minha proteção. Ela parecia prestes a desistir. Faria qualquer coisa para sobreviver. Até mesmo ser uma empregada doméstica como a garota ao meu lado já não era um problema agora. Seguir me era a única chance que ela tinha de escapar dos monstros à sua porta. Se eu detenho o poder, não preciso ser bonzinho. Ela foi encurralada por esses homens. Dentro do prédio. Quem sabe quantos eram? Zen Daljun sorriu. Como um predador. Ele sorriu maliciosamente e avançou em direção a Ling Shui. Ele zombou. A quem você está pedindo ajuda, Joshua? Ling Shui observou horrorizada enquanto sua mão enorme se estendia em sua direção. Então ela me viu, um jovem no prédio em frente ao dela. Subi no parapeito da janela, preparando-me para me mudar. Mas, no segundo seguinte, tudo mudou. De repente, com um impulso explosivo, decolei. Ultrapassei o vão entre os dois prédios e mirei diretamente na varanda dela. Zen Daljun congelou em puro choque. Minha bota tamanho 43 foi a última coisa que ele viu. Sem hesitar, desferi um chute direto na cabeça dele. A força violenta do impacto o lançou pelos ares. Ele se chocou instantaneamente contra o grupo de homens atrás dele e aterrissei em segurança na varanda, sentindo-me um pouco surpresa também. Será que minha força de nível 6 é realmente tão descomunal assim? De repente, tive um pressentimento de que conseguiria dar o salto e então, realmente o fiz. Este sistema é incrível. Ultrapassar essa distância com tanta facilidade, até eu estou impressionado comigo mesmo. Basicamente, eu me transformei em um homem voador. O cérebro de Ling Shui pareceu entrar em curto-circuito. Ela apenas olhou fixamente, sem conseguir processar o homem que acabara de pousar à sua frente. Então, Zen Daljun se levantou rapidamente. Ele se levantou com dificuldade, os olhos brilhando com um lampejo de medo. Mas então ele se lembrou de que tinha mais de 20 homens ao seu lado. Todos estavam armados com facas e sua confiança voltou imediatamente. Seu pequeno bastardo. Tentando bancar o herói. Ele cuspiu. Olhe em volta, você está em desvantagem numérica. 2 de seus capangas avançaram para me pegar de surpresa. Ao seu comando, os demais sacaram suas armas. Facas de cozinha, facas de frutas, estavam prontos para me retalhar. Eles começaram a cobrar. Perfeito. Estava à procura de uma oportunidade para testar algo. Eu queria ver exatamente quanto poder destrutivo eu tinha agora. Um sorriso cruel surgiu em meus lábios quando decidi não usar uma arma. Simplesmente fechei o punho e o soquei no cara mais próximo. A força do impacto foi devastadora, fraturando seu crânio instantaneamente. Foi violento e repentino, como uma melancia explodindo. A visão daquilo aterrorizou a todos eles. Todos pararam de repente, com um guincho, congelados no lugar. Eles me encararam com puro horror enquanto eu arremessava o corpo em direção à casa. Zen Daljun ficou boquiaberto, quase caindo no chão. Surpresa, velho. Você está lidando com um monstro. Será que eles realmente não esperavam esse tipo de poder destrutivo? Ling Shui sentiu os últimos vestígios de humanidade se dissipando do ar. Sangue quente espirrou em seu rosto e seus olhos reviraram quando ela desmaiou. Olhei para a minha própria mão. Encarei meu punho com uma expressão de genuíno choque. Então, peguei uma faca de cozinha que estava caída e comecei a sorrir friamente para eles. O mensageiro está aqui para mandar todos vocês para o inferno. Minhas palavras soavam como o sussurro baixo de um demônio. Não sei quem gritou primeiro, mas a equipe recém-formada se transformou instantaneamente em um desastre total. Todos correndo em direção à porta. Zen Daljun foi o mais rápido na corrida. Mas com mais de 20 pessoas aglomeradas em uma pequena porta, sair não seria fácil. Que bagunça patética. Não me importava se eles estivessem presos no meio da multidão ou não. Levantei a faca de cozinha e comecei a massacrá-los sem piedade. A cada balanço, um braço ou uma perna voava pelo ar. Num instante, a ordem que antes fingiam manter desapareceu por completo. A casa de Ling Shui foi transformada em algo completamente diferente. Um verdadeiro inferno na Terra, onde apenas metade deles conseguiu escapar. Saí da unidade 403 e olhei para o final do corredor. Estava completamente vazio. Joguei de lado a faca de cozinha, cuja lâmina agora estava serrilhada e sem fio. Então eu vi a porta. A porta do apartamento 401 estava escancarada. Aquela mulher moribunda estava lá, lutando para rastejar em direção à moldura. Ela soltou um apelo desesperado por ajuda, com a voz embagada. Observei-a atentamente. Ela poderia ter sido
Considerada uma mulher de boa aparência em algum momento, talvez aos 30 ou 40 anos, se o mundo não tivesse acabado. Ela ainda podia ter algum charme, mas infelizmente, sua carreira havia acabado. Num provavelmente último lampejo de lucidez, ela implorou, por favor. Salve minha filha. Ela olhou para mim com uma pequena faísca de esperança nos olhos. Olhei para trás e disse, não estou interessado. Antes de se virar para ir embora. A luz nos olhos da mulher diminuiu ainda mais quando sua cabeça bateu com força no chão. Sua vida começou a se esvair lentamente, mas ela lutou para falar uma última vez. Ela conseguiu articular algumas palavras que me fizeram parar abruptamente. Ela mencionou Jiangxin e uma tecnologia específica, algo que poderia resolver a crise atual. Antes que pudesse terminar, ela exalou seu último suspiro. Universidade de Ciência e Tecnologia. Tecnologia de Jiangxin. Ao pensar nisso, estreitei ligeiramente os olhos. Raramente algo desperta meu interesse, mas minha ex-namorada, Zhao Yu, também era estudante daquela mesma universidade. Olhei para o corpo sem vida da mulher. Soltei um suspiro e entrei no apartamento dela. O marido dela já estava morto, caído na neve. Seus olhos estavam arregalados, congelados em uma expressão de descrença. Rapidamente encontrei uma foto dos três membros da família. Olhei para a foto e meus olhos brilharam. A filha da mulher era de uma beleza estonteante. Ela irradiava uma energia jovial e tinha covinhas adoráveis. Quando ela sorria, parecia uma idol de primeira linha. Sua beleza era excepcional, talvez até maior que a de Semeniak. Ela era a candidata perfeita para se tornar minha próxima serva. Eu também consegui descobrir o nome da garota. Jiang Onze tem apenas 19 anos. Ela é aluna do segundo ano da Universidade de Ciência e Tecnologia de Jiangxin. Bom, muito bom. Assim que eu tiver forças para sair, irei àquela universidade para encontrá-la. Só espero que ela ainda não esteja morta. E Zhao Yu, é melhor você também não estar morto. Guardei a foto. Era hora de partir. Voltei para o apartamento 413 e entrei. Acordei Ling imediatamente. Ela abriu os olhos, parecendo completamente atordoada. A primeira coisa que ela viu fui eu, parado ali coberto de sangue. Ela olhou em volta do apartamento e engasgou. Para ela, provavelmente parecia o próprio inferno na terra. Dei-lhe uma bofetada na cara. Por que você está gritando? Pare de ser tão irritante. Minha voz a trouxe de volta à realidade. Ela olhou para mim com puro e absoluto terror. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. Vamos. Você volta comigo. Levantei-me e saí pela porta sem esperar. Ling Shui encarou a sala cheia de cadáveres, fazendo uma careta de nojo enquanto me seguia. As pernas dela tremiam, mas eu já tinha saído pela porta. O terror a obrigou a rastejar para fora daquele quarto. Ela não teve outra escolha senão me seguir. Dessa vez, nem me dei ao trabalho de pular pela janela. Eu simplesmente subi as escadas. Planejava voltar pelo estacionamento subterrâneo, mas ele estava bloqueado. Ling Shui me seguiu até saída, parecendo um fantasma ambulante de si mesma. Ela viu o cadáver da mulher do apartamento 401 estendido ali. Uma onda de tristeza invadiu seu rosto. Neste apocalipse congelado, uma mulher só tem dois caminhos. Ou ela encontra um homem forte em quem se apoiar, ou é caçada e usada por um bando deles. Não existe uma terceira opção. Dignidade e justiça são as primeiras coisas a congelar e quebrar neste mundo. Os valores morais não significam nada quando comparados ao poder bruto. Ao pensar nisso, Ling Shui percebeu a sorte que tinha de estar atrás de mim. Se ela não tivesse me seguido, seu destino teria sido pior do que o daquela mulher morta, muito pior. Por um instante, ela olhou para as minhas costas e viu sua única chance de sobreviver. Ela finalmente compreendeu a realidade do nosso mundo e encontrou uma nova força. Ela acelerou o passo para me acompanhar. Nós dois tínhamos acabado de sair de casa. Estávamos tentando chegar ao estacionamento subterrâneo quando ouvimos vozes de homens por perto. Eles pareceram aliviados. Esse grupo de sobreviventes era, na verdade, bastante inteligente. Eles já tinham formado uma equipe de defesa em cada prédio e nós, os moradores mais antigos, não tínhamos a menor ideia. Ainda não tínhamos conseguido realizar nada. O homem tocou no hematoma na cabeça, ainda fervendo de raiva. Ele havia levado seus dois irmãos para invadir os outros prédios, mas eles se depararam diretamente com uma forte resistência. Uma dúzia de homens o cercou e eles mal conseguiram escapar com vida. Eu não esperava por isso. Foi ela quem iniciou os assassinatos e os saques, o que obrigou todos os outros a ficarem em alerta máximo. Essa era a realidade da nossa situação atual. Obrigado. Ela sussurrou. Muito obrigado. Chefe. Um dos homens murmurou algo. O que fazemos agora? Como eu ia saber o que fazer em seguida? Eu realmente não tinha saída. Agora, o prédio 7, onde eles estavam hospedados, também estava começando a se unir, deixando aquele homem em um estado de puro desespero. Seu grupo havia se tornado alvo de todos os outros. Zampin queria dizer algo mais, mas de repente ouviu passos e se virou bruscamente. Quem está aí? Eu também os ouvi. Eu os vi claramente, é claro, mas a lição que aprendi me impediu de me mover. Continuei no meu caminho habitual. Ela os reconheceu e rapidamente se escondeu atrás de mim. Ela tinha pavor de ser vista. Passando por aqui agora. Em todo esse condomínio, quem nunca ouviu falar do nosso grupo? Você tem coragem, garoto? Então Zampin percebeu a mulher escondida atrás de mim. De repente, seus olhos brilharam. Chefe, olha, uma mulher. Ela não é normal. Ela é realmente ela. Isso deve ser o destino do nosso grupo depois de tanta má sorte. Eu nunca imaginei encontrar uma beleza dessas bem aqui. Enquanto conversavam, os três começaram a se aproximar de nós. Ling Su tremia de medo, tentando desesperadamente esconder o rosto. Ela tentou puxar o chapéu para baixo para se cobrir. Não se esconda, linda. Deixe-nos ver esse rosto. O jovem estendeu a mão em direção a ela. Ele estava tentando agarrar o queixo de Ling Su e obrigá-la a olhar para cima. Ele agiu como se eu nem existisse. Com uma expressão impassível, afastei a mão dele com um tapa e perguntei, você é cego? Não vê que tem um homem bem aqui? O jovem recuou a mão, soltando um chiado de dor. Só então ele se deu ao trabalho de olhar para mim. Apesar de eu ser alto e claramente ter uma constituição forte, os três não me levaram a sério em nenhum momento.
Zampin notou as manchas de sangue nas minhas roupas e franziu ligeiramente a testa. Ele percebeu que havia algo de errado comigo, mas não disse uma palavra. Eles eram assassinos. Então sabiam naturalmente que outros também poderiam ser assassinos. Garoto, estou de bom humor hoje, então me deu e eu não te mato. Eu até poupo sua vida. Suspirei, estou com pressa, mas se você está tão desesperado para morrer, então não. Me culpe pelo que acontecer depois. No instante em que essas palavras saíram da minha boca, desferi um chute relâmpago. Crec, crec. 3 sons suaves e nauseantes ecoaram pelo ar. O som dos ossos deles se estilhaçando chegou aos meus ouvidos. Um segundo depois, o jovem e sua tripulação sentiram uma dor aguda e lancinante. Todos caíram de joelhos ali mesmo na rua, contorcendo-se de dor enquanto suor frio escorria por seus rostos. Seu pirralho, você não jogou limpo. Meu Deus, que dor. Estou morrendo. Ele acabou de quebrar alguma coisa. Ao me olhar, os olhos de Lingsu praticamente brilhavam de admiração. Para ela, eu era absolutamente incrível. Virei a cabeça para olhá-la. Tirei uma Desert Eagle dourada do bolso e entreguei a ele. Acabe com eles. Lingsu ficou paralisada de choque, como se eu tivesse pedido a ela para matar 1 bilhão de pessoas. Pensei, matar 3 lixos é realmente um esforço tão grande para você. Anda logo. Se você quer ser meu servo, precisa ter as habilidades que condizem com o título. Isso significa a capacidade de matar. Não mantenho gente inútil por perto. Depois de dizer isso, fosse a arma em sua mão. A Desert Eagle dourada parecia pesada em suas mãos. O toque frio do metal provocou um arrepio em seu corpo, e Lingsu finalmente percebeu algo. Isto não era um brinquedo. Isso era coisa séria. Eu disse a ela, apontei o cano da arma para eles. Coloque o dedo indicador bem aqui. Grilo. Dedo dela até o gatilho e a ensinei pacientemente, apesar da hesitação dela. Parecia que ela queria recusar com todas as suas forças, mas no momento em que seus olhares se encontraram com os meus, ela não ousou proferir uma única palavra de protesto. Os homens no chão viram Lingsu apontando a arma para eles. Eles presumiram que era apenas um brinquedo e não conseguiram conter o riso. Quem você pensa que está assustando com isso? Um deles zombou. Eu não me assusto tão facilmente, garotinha. Ele olhou fixamente para o cano da arma. Vá em frente, tente me matar, ou serei eu. Quem matará você? Vou lhe mostrar o que um homem de verdade pode fazer. Vou lhe mostrar exatamente o quão bom eu sou. Lingsu ficou ali parada, atônita, mas o medo em seu coração desapareceu instantaneamente. O que se seguiu foi uma fúria absoluta e desenfreada. Inclinei-me para a frente e sussurrei, este é um verme humano. Apertei o gatilho. Lingsu mordiu o lábio com tanta força que quase o fez sangrar. Ela estava se afogando em raiva, mas a ideia de tirar uma vida a enchia de puro desespero. Ela ainda resistia ao inevitável. Então atirei em mim. Você não tem coragem de realmente fazer isso, tem? Não? Não? Tenha medo, garotinha. Eu também tenho uma arma aqui. Espere só para ver. De repente, Lingsu percebeu que havia cometido um erro fatal. Ele a havia provocado o suficiente para fazê-la encontrar sua determinação. Ela apertou o gatilho até o fim. Um rugido estrondoso ecoou pelo espaço fechado. O som ecoou pelo estacionamento subterrâneo. A cabeça do homem explodiu instantaneamente. Os outros 2 capangas estavam tão apavorados que se esqueceram dos próprios ferimentos. Eles se arrastaram de 4 como cães, tentando escapar. Lingsu encarou fixamente o cadáver à sua frente. Suas mãos tremiam incontrolavelmente ao se lembrar da mulher da foto. Pensei na mulher da foto, número 1401, que não tinha como se defender. Ela foi torturada até a morte por uma matilha de animais. Foi essa constatação que deu a Lingsu a força de que ela precisava. Ela precisava dominar a capacidade de resistir o mais rápido possível. Se ela não fizesse isso, eu sabia que seu destino estaria selado. Ela acabaria exatamente como aquela mulher, e esse pensamento a transformou instantaneamente. Sua mentalidade mudou num instante. Ela imediatamente mirou no homem, Zampin, e disparou a arma. Mas Zampin estava rastejando desesperadamente pelo chão. A bala errou a cabeça dele e atingiu a parede. Até a próxima vida. Ela gritou. O próximo tiro acertou em cheio, deixando-a contorcendo-se de pura agonia. Não me mate. Ele gritou. Eu imploro. Mas já era tarde demais. Ele já estava morto. Obrigado. Ela sussurrou para mim. Assenti com satisfação, sentindo que havia recuperado minha própria vida através disso. Após um momento para se recuperar, Lingsu aceitou lentamente a realidade da situação. A realidade é que ela realmente tirou uma vida. Ela ficou ali parada, dominada por uma onda de náusea. Ela não conseguiu mais se conter e se virou. Ela se curvou e vomitou. Incontrolavelmente. Enquanto ela estava distraída, eu me aproximei do último capanga. Irmão mais velho, avô. Ele lamentou. Não, você é meu avô de verdade. Por favor, só não me mate. Levantar. Dei a ordem friamente. Eu posso ser o seu cachorro. Ele deixou escapar. Eu mordo quem você me mandar morder. Olhei para ele. E pensei, então eu deveria simplesmente atirar em você agora. Levantei a mão sem pensar 2 vezes. Apertei o gatilho e a bala atravessou seu crânio. Com a ameaça dissipada, esperei em silêncio. Dei tempo para Lingsu terminar de esvaziar o estômago. Por fim, ela limpou a boca e caminhou em direção ao meu carro. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia querer falar, mas não se atrevia. Vamos para casa. Eu disse, dirigindo-me aos aposentos. Su encarou os cadáveres frescos no chão. Ela olhou para os corpos das vítimas do ataque com facão de ontem e sentiu uma nova determinação. Ela sabia que precisava se tornar forte para sobreviver neste mundo de monstros. Eu não sabia o que eles estavam fazendo naquele momento e ainda não tinha me deparado com eles. Assim que entramos, Lingsu ficou paralisada de choque. A mesa de jantar estava repleta de uma enorme variedade de alimentos. Havia bequetes de frutos do mar e cervejas geladas à nossa espera. O aroma do arroz cozido no vapor lançava nuvens de vapor no ar. O quarto estava impecável, com cheiro de sal, perfume suave e leite fresco. Estava incrivelmente quente lá dentro. Shambanyu me viu voltar e imediatamente correu até mim. Bem-vindo de volta, mestre. Ela disse isso e acenou com a cabeça para Lingsu. Lingsu olhou fixamente para Shambanyu, completamente deslumbrado com sua beleza. Esta é a nova empregada doméstica. Eu anunciei.
Mostre-lhe como as coisas funcionam e ensine-lhe as regras. Deixei claro que não. Gosto de ver as pessoas cometerem erros. Sentei-me à mesa e comecei a comer. Sem dizer mais nada. Sim, mestre. Shambanyu respondeu imediatamente. Ela olhou para Ling Su e sentiu um sobressalto de surpresa. A figura e o temperamento da recém-chegada eram de primeira linha. Eram ainda melhores que as dela. Naquele instante, Shambanyu sentiu uma súbita sensação de crise. Ela precisava impor sua autoridade antes que essa garota monopolizasse toda a minha atenção. Venha comigo. Primeiro, vou te levar ao banheiro. Shambanyu se virou e foi para os fundos para que ela pudesse se lavar. Ling Su assentiu sem jeito e seguiu, mas Shambanyu parou. Depois de 2 passos, ela lançou-lhe um olhar frio e deixou uma coisa bem clara. Assim que você atravessar esta porta, não será mais do que a criada do Senhor. A primeira regra para ser um servo é simples: nunca pare de se mover ou agir sem a permissão do Senhor. Ling Su estremeceu com o tom áspero e autoritário da mulher. Ela queria bater a porta e ir embora, mas então se lembrou do inferno congelante lá fora. Ela olhou para a arma em minha mão e imediatamente se alinhou atrás de Shambanyu. Sentei-me ali comendo o camarão, louvar a Deus que Shambanyu havia descascado. Para mim, não pude deixar de acenar com a cabeça em aprovação ao ver como as coisas estavam indo. Parecia que minha governanta estava progredindo mais rápido do que eu esperava. Ela se adaptou perfeitamente à sua nova identidade, e isso merecia uma recompensa. Dentro do banheiro, Shambanyu ajudou Ling Su a lavar a sujeira do apocalipse. As 2 mulheres permaneceram ali, em meio ao vapor, em completo silêncio. Irmã, por que ele é assim? Ling Su sussurrou algo, mas Shambanyu a interrompeu. Não faça perguntas que não deve. Você deve demonstrar-lhe absoluta reverência. Ele é o nosso mestre, e se você se esquecer disso, nem saberá como morreu. Ling Su ficou em silêncio, incapaz de assimilar o aviso que acabara de receber. Fiquei pensando no que ela teria passado. Para acabar assim, Shambanyu olhou para o corpo de Ling Su, e sua própria sensação de crise psicológica aumentou ainda mais. Ela começou a esfregar a pele da menina com ainda mais força. Irmã. Ling Su gemeu. Você não acredita mesmo que isso seja verdade? Acredita. Acha que eles vão nos resgatar? Não? Nunca mais diga isso. Encontrar o mestre já é o único resgate que teremos. Entendeu? Pense no destino que aguarda mulheres como nós se não tivermos um mestre para servir. 1 hora depois, Ling Su saiu caminhando atrás de Shambanyu. Eu já tinha terminado minha refeição, então peguei um prato de carne e terminei de comê-lo. Peguei uma lagosta australiana fresca e joguei-a na direção da garota. Olhei para ela e disse, bom trabalho. Ela olhou com pura inveja para a lagosta suculenta naquele deserto congelado. Isso foi uma gestão simples. Observei enquanto um sorriso lento finalmente se espalhava pelo seu rosto. Abri o painel do meu sistema de pesquisa para verificar os dados. Analisei o sistema e não pude deixar de assentir com satisfação.